Pessoal, olha só. A última coisa que falta para encerrar o conteúdo da parte não geométrica da apostila, né, que você já deve ter percebido ao longo do ano. Uma parte fala de uma matemática que não tem a ver com geometria e no finalzinho da apostila fala alguma parte que tem a ver com geometria, certo? Então falta só uma parte geométrica do volume 3 para a gente discutir depois desse comentário que eu vou fazer. Eu já tinha feito esse comentário antes, mas foi muito rápido e eu queria dar uma chance maior da galera entender de onde a fórmula vem e não achar que é uma fórmula do além ou mágica. Vocês lembram que quando a gente faz o triângulo de Pascal, eles são chamados de números binomiais, né? E eles vêm eles são números que podem ser calculados através da combinação, lembra? Combinação de 0, 0 a 0, combinação de 1, 0 a 0 e combinação de 1, 1 a 1, combinação de 2, 0 a 0, combinação de 2, 1 a 1, combinação de 2, 2 a 2, lembra? Tranquilo? Se eu for pegar um binômio x mais y elevado a n, nós sabemos que no primeiro termo é x na n, depois é x na n menos 1, não é isso? Até chegar no x na... O y é o contrário, vem y na n no último, y na n menos 1, e assim vai, né? E o primeiro fica y na... E esses caras da frente não vêm no triângulo de Pascal? É, né? Se o cara tiver elevado ao quadrado, a gente vem para a linha 0, linha 1, linha 2 do triângulo de Pascal, né? Se ele for elevado a 2, né? Concorda comigo? Ou seja, eu posso dizer que se o cara está na linha 2, é combinação de n 0 a 0, n 1 a 1, n 2 a 2, porque o n é 2, né? O que eu quero dizer é que eu posso representar os números binomiais que vêm na frente dos termos do desenvolvimento do binômio de Newton, é combinação de n 0 a 0, assim eu já estou generalizando, né? Concordam? Eu digo que esse cara está na posição 1. Esse cara está na posição 2. Esse cara está na posição 3. Esse cara está na posição... Aí já não sei. Aquele cara está na posição n mais 1. Concordam comigo? Por que ele está na posição n mais 1? Porque quando o expoente é n, nós temos n mais 1 termos. Se eu chamei o primeiro de 1, o último tem que ser n mais 1. Tudo bem? Mas não me importa isso. O que me importa, cara, é que tu perceba que, ó, se esse número aqui fosse 0, ó, tava fácil arrumar uma fórmula para o termo, entendeu? O problema é que o primeiro cara eu uso 0 para descobrir o primeiro cara, ó. O segundo cara eu uso 1 para escrever o cara. Mas tu vê, ó, se nós fôssemos chamar a posição desse de 0, a posição desse de 1, a posição desse de 2, a fórmula para o termo de posição P seria NP vezes x elevado n menos p, aqui é n menos 0, aqui é n menos 1, concorda comigo? Aqui é n menos 2, e o y seria elevado a p. Seria essa a fórmula. Só que, infelizmente, a gente não chama o primeiro cara de 0, a gente chama o primeiro cara de 1. Ou seja, ó, eu tenho que corrigir a posição do sujeito com relação ao P. Certo? Eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o termo é chamado de P mais 1. Por que isso? Que quando eu quiser o cara da posição 1, quanto é que vai ser o meu P? 0. Que aí 0 mais 1 dá 1. É o T1. Se eu quiser achar o segundo termo, o P é igual a 1. Tudo bem para vocês? Se eu quiser achar o centésimo termo, P é 99. Resumindo, para a fórmula ficar mais bonita, só por isso, nós usamos o termo, chamamos o termo de P mais 1, onde P não é a posição. Certo? A posição é o P mais 1. Concordas? Professor, eu achei isso ridículo. Não tem problema.
uma solução para ti. Tu pode chamar de T de P, não tem problema nenhum, certo? Só que aí a tua fórmula fica assim, ó. Essa fórmula, então. Tá entendendo que tem coisas que parecem babacas, mas na verdade não são? É por uma praticidade maior. Ou, se tu preferir, tu pode inclusive mexer nesse expoente aqui, né? Ficaria n mais 1 menos p, se tu quiser, não tem problema nenhum. Mas, de certa forma, tu vai trocar uma subtração, né? Tu vai trocar por 3 subtrações. Então, por isso que é bom se acostumar com essa brincadeira. Mas quer ver? Olha só. Esse aqui era qual termo? Primeiro, segundo, terceiro. Parabéns, obrigado pela participação, garoto. Então eu vou calcular o T o quê? O T3, né? O T2 mais 1. Parabéns, garoto. É o T3, é o terceiro, né? Certo? Se o T é 3, qual é o P? O nosso cara era 2x ao cubo menos 3x ao quadrado elevado a 4. O nosso N, portanto, é combinação de 4 agrupados. 2 a 2, parabéns pela atenção. Quem é que está fazendo papel de x? O 2x na terceira, né? Foi elevado a quem? Obrigado, 4 menos 2. Quem é o y do nossa brincadeira? Menos 3, x ao quadrado elevado a 2, né? O nosso p é 2, ó, porque se isso aqui é 3, é porque o p é 2. 2 mais 1, 3. Muita atenção, hein? Como é que acha a combinação de 4, 2 a 2? 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 vezes 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4 vezes x na terceira ao quadrado, x na sexta, menos 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, x na quarta, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 9, 180 mais 36. T3 é 216, x na... A fórmula funciona? Funciona, né, cara? Tu vê que legal, né, bicho? Claro que assim, tu vê, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente copiei o que os gênios fizeram antes, né? Agora eu fico pensando, filhos da mãe, os caras que conseguiram resolver essas encrencas, cara. Conseguiram traduzir essa loucura toda, né, pela primeira vez. E não pensem que era sempre assim organizadinho, não. O conhecimento era muito menos organizado e mais difícil de ser obtido. Hoje não, hoje ele já está muito mais trabalhado para ficar didático, né? Show de bola, bem bonita essa ideia então. Vou fazer um exemplo clássico, certo, galera? Fazer um exemplo clássico para vocês. Porque tu vê, se eu te peço calcule o terceiro termo, é só usar a fórmula, botar o letra no lugar do número no lugar da letra. Mas tem uma questão que é famosa de vestibular, que o cara precisa saber, ter uma certa habilidade para resolver. Na verdade é uma técnica, dá uma olhada, olha só. Eu estou pensando qual expoente eu vou usar para a brincadeira ficar legal. É possível que eu tenha errado em alguma coisa, mas aí tu vai perceber comigo qual foi a brincadeira. O cara deu um binômio daquele, tá vendo? A única coisa que tu poderias reclamar daquele binômio, o que te incomoda nele, Leonardo?
o expoente negativo, mas não muda porcaria nenhuma nas regras. As regras são as mesmas do expoente positivo. Então, não muda nada. O cara pergunta assim, ó, qual é a posição ou qual é o termo que é independente de x no desenvolvimento? Qual é o termo que é independente de x? Esse cara é relativamente pequenininho, né? Então tu poderia tentar desenhar os 5 termos, ver quem é que o x vai sumir e falar ele, né? Mas se o cara bota lá 100 no expoente, fica complicado, né? De tu fazer o desenvolvimento e descobrir quem é o cara, né? Tu entende o que eu digo? Ou seja, a gente tem que ter uma técnica para descobrir quem é o cara que é independente de x, ou eu poderia perguntar qual é o cara que tem x elevado à quinta. Quem é o coeficiente do cara que tem o x elevado à quinta? Nós temos que aprender uma técnica para descobrir se esse número existe ou não. Tu concorda que para achar um sujeito desses perdido lá na conta eu uso essa fórmula geral aqui? Esse número interfere no expoente? Esse número interfere no expoente? Não. Não, se tu não consegue enxergar isso, é assustador. Me perdoa mais uma vez. Não sei se eu estou de pegação com vocês, eu estou muito revoltado com a qualidade da atenção aqui. Ou das perguntas, faço as perguntas muito, mas para ser óbvia. E a galera se confunde, não consigo entender. Este número aqui interfere no expoente? Não, porra, apareceu um 6 ali, Cacilda. Eu multipliquei pelo número, o expoente veio dali, porra. Não apavora, bicho. 6 mais 4, 10. Pode botar 1 milhão aqui, vamos botar 1 milhão. O expoente, 10. Tu entende o que eu digo? Não era uma pergunta boba, ou tu pegando pesado demais, de repente não, professor, a gente não precisava saber isso, tal. Não sei, eu acho que não. Só vou mostrar. Tô mais calmo, pode entrar. Fica à vontade. Professora aqui. Fica à vontade. Tudo bem? Só uma olhadinha rapidinho na sala. Bacana. Tudo bem? Rapidinho. Acabou com a venda. Não mais. Esse período do final de ano tem que ficar mais calmo. Eu esqueço que vai visitando o colégio. Estou mais calmo. Então, olha só. Eu tinha perguntado se esse cara da frente interfere no expoente. A resposta correta é não, porque o expoente vem do n menos p e do p, né? Tudo bem para vocês? Quando eu for trabalhar esse sujeito, eu vou precisar, na verdade, não vai ser achar a combinação de n, p a p. Eu só preciso me preocupar com essa parte, concorda comigo? Ele queria descobrir qual é a posição, ou seja, eu posso pensar no p, né? Quem é o P? O P não é a posição. Mas com o P eu acho a posição, concorda comigo? Se o P é 5, qual é a posição? 6, a galera tá ligada na primeira parte, olha que beleza. Então assim, ó, esse cara é 2x ao quadrado elevado n menos p, concorda comigo? Esse cara aqui é 1 na menos x elevado a p. Isso tem que dar quanto? Se eu quero o cara livre de x. 0, tem que dar x na 0. Eu pedi qual é a posição do termo independente de x. Vou até colocar aqui a pergunta. Qual a posição do termo independente de x. Para um cara ser independente de x é porque ele não tem x. Qual é o expoente para o cara desaparecer? 0. X na 0 é 1. Tudo bem para vocês? O n eu já sei, concorda comigo? Só falta descobrir o p. Esse 2 vai interferir no expoente do x? Também não preciso usar. Esse 1 também não preciso nem pensar nele. Resumindo, eu só preciso pegar o cara que tem x, né? O x ao quadrado, o x na menos 1, certo? Vai ficar então x ao quadrado elevado a 4 menos p vezes x na menos p, concorda comigo? Multiplica, não é isso? Isso é igual a x na 0. Potência de potência faz o quê? Muito obrigado, faz então. 8
Menos 2p, propriedade distributiva, vezes x na menos p igual a x na zero. Multiplicação de potência mesma base. Somos expoentes, muito obrigado. 8 menos 2p mais menos p igual a x na zero. X na 8 menos 3p igual a x na zero. Posso cortar as bases e igualar os expoentes, concorda comigo? 8 na menos 3p igual a zero. 8 igual a 3p. 8 sobre 3 igual a p. Conclusão. Conclusão. Logo, não existe termo independente de x. Da onde que p pode ser um número fracionário, gente? Se o p tinha 1 menos com a posição. Quem é o cara que é 8/3 de p? Me diz. É o cara que está entre o 2 e o 3? É 2,666 posição. Tá entendendo? Tem o primeiro cara, tem o segundo, tem o terceiro, não tem o cara 2,5. Sacou a ideia? Logo, para que houvesse um termo independente de x, o p tem que ser inteiro, concorda comigo? O p tem que ser inteiro. Que alteração eu poderia fazer para o p ficar inteiro? Vamos pensar. Aqui, né? Menos p, menos... Aqui se fosse um número par, né? Concorda comigo? Se esse aqui, por exemplo, fosse menos 2, né? Concordam? Se fosse menos 2, aqui daria... menos 2p. Menos 2p. Aqui ficaria menos 2p. Aqui ficaria menos 2p, que daria menos 4p. Daria 4, menos 4p, 4p, daria 8 sobre 4, 2. Aí sim, se ali fosse menos 2, seria o cara que está em que posição? Na terceira posição. É o cara da terceira posição que é livre de x. Beleza? Como eu acabei de criar a questão, eu até pensei um pouco antes, achei que ia funcionar daquela maneira, acabou não funcionando. Que bom, porque senão eu esqueci de avisar para vocês que se o P não for um número, só revela que não existe aquele pedido que ele fez. E acontece isso, professor? Acontece que a gente geralmente está esperando uma resposta, né? E quando não está com a resposta que a gente esperava, a gente fica agoniado. Então eu já vi sim questão que a resposta era como essa que eu criei. Se fosse essa nova, né? Logo, qual a posição do termo independente de x? Nesse caso, é o terceiro termo. T igual a P mais 1, não se esqueçam, hein? T3 é o terceiro termo. Agora chega, tá de bom tamanho. Tu pode... Fala, meu querido. Que operação tu fez para cortar as bases naquele... Não, eu não cortei, na verdade, mas obrigado pela colocação, garoto. Assim que enriquece a minha aula. Quando eu digo lá 2 na 3x mais 1 é igual a 1024, por exemplo, o cara vai lá, né, e fatora o 1024 a 2 na 10, e depois que as bases estão iguais, se igualam os expoentes. Esse é o princípio da igualdade. Se isso é igual a isso, para essas coisas serem iguais só tem uma opção. Isso sendo igual a isso. Não fiz uma operação, eu usei o princípio da igualdade. Ah, parabéns pela pergunta. Eu poderia também pensar, cara, que eu fiz o logaritmo de 2, tá? Dos dois lados. Tem essa forma de pensar, quer ver? Lembra que o logaritmo de k elevado a n na base k é o próprio n, certo? É o próprio n. Então, se eu tenho 2 elevado a 3x mais 1 é igual a 2 na 10,
eu poderia dizer que eu extraí o logaritmo de base 2 aqui e extraí o logaritmo de base 2 aqui, certo? Aí ficaria, usando essa propriedade, ficaria 3x mais 1 vezes o log de 2 na base 2 é igual a 10 vezes o log de 2. Como o log de 2 na base 2 é 1, ou dividindo ambos os lados por log de 2 na base 2, daria para justificar usando o logaritmo, entendeu? Mas talvez complique mais ainda, melhor mostrar, poxa, se os dois números são iguais e as bases são iguais, só tem um motivo. Os expoentes têm que ser iguais, certo? Mas muito boa pergunta, gostei de ver. O que tu podes fazer? Claro que eu estou concentração no trabalho de amanhã, né? Mas passado o trabalho, eu vou resolver os exercícios da página 37, ó. Tem 9 exercícios ali, ó. Tem 9 exercícios. Então a página 37 vai ser a última coisa que eu vou fazer antes de passar para a parte geométrica, geometria espacial 2. Ah, professor, aí tu vai pular a página 38 que fala da soma dos coeficientes do binômio de Newton. Ah, não, que eu já falei sobre isso, acabei falando antes. Então vamos fazer o seguinte, ó, tu faz o 1, 2, 3, faz os 5 primeiros da página 37 e os 3 da página 38. Só para tu não deixar de aplicar aquele conceito da soma dos coeficientes. Essa vai ser a tarefa pós-trabalho. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Podes até usar esses minutinhos que faltam para bater o sinal para começar essa tarefa. Assim, se tu empacar, tu me chama, eu te ajudo já na hora. Falta quanto tempo? 5 minutos, né? Eu já tinha pedido? Então, ó, vai ter a segunda chance para fazer. Coisa linda, hein?